Boa noite, Vida e Paz Church. Nós estamos iniciando mais um culto e nós queremos convidar vocês para estar junto conosco nesse momento de adoração, palavra. E eu quero compartilhar com vocês o que a nossa palavra de Deus nos ensina lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, que diz: Eis que estou à porta e bato, e aquele que abrir a porta eu entrarei e ceiarei com ele. Abra a porta do seu coração, abra a porta da sua casa, que Jesus tem algo para mim e para você, e Ele quer cada dia mais que nós possamos estar cheios dele. Nós teremos agora um momento de adoração e eu convido você e sua família para adorar ao Senhor junto conosco.
Glória a Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez, por força maior, estamos reunidos online. Nós aqui, você aí na sua casa, mas juntos no mesmo Espírito para receber o que Deus tem para a nossa vida. Certamente você já foi edificado pelos louvores, Deus já ministrou no seu coração poderosamente, mas agora é o momento da palavra de Deus. Eu creio que a palavra de Deus, ela tem poder para mudar destino, ela tem poder para mudar o teu futuro, ela tem poder para curar, libertar, salvar. Por isso eu amo pregar a palavra do Senhor. Nessa noite eu quero falar com você a respeito de sonhos. Isso mesmo. Pastor, falar sobre sonhos em tempos de tamanha crise, em tempos de tamanha dificuldade. Eu estava orando ao Senhor e pedindo uma palavra, Ele ministrou no meu coração para falar sobre sonhos. Por quê? Nós fazemos parte de uma geração que facilmente desiste dos seus objetivos, facilmente desiste dos seus sonhos. Nós fazemos parte de uma geração que começa muito bem todos os seus projetos, mas não conclui a maioria deles. Eu tenho certeza que em janeiro, logo depois que nós fizemos a virada do ano, entrando em 2020, você projetou, você sonhou, você fez projeto de vida, você analisou muitas coisas, e de repente, nós estamos todos no meio de uma pandemia, global, mundial, e agora, como estão os seus sonhos? Eu quero te fazer algumas perguntas. Como você se vê diante dos teus sonhos? Onde você pensa em chegar? Como que você está diante dos seus sonhos? Vivendo todo esse emaranhado de crise, de informações tristes, desagradáveis, tendo que fazer coisas que não estavam no projeto, ficar dentro de casa, enfim, como você está diante dos seus sonhos? Eu creio que Deus pode mudar a sua vida essa noite, e você vai fazer, em nome de Jesus, poderosas e profundas reavaliações a respeito de como você está diante dos seus sonhos. Gênesis capítulo 42, versículo 6, a palavra do Senhor diz assim: José, pois, era o governador daquela terra, ele vendia a todo o povo da terra, e os irmãos de José vieram e inclinaram-se ante ele com a face na terra. José é conhecido na Bíblia como o menino que sonhou, e verdadeiramente ele sonhou muito grande. Nós estamos aqui nesse versículo na concretização do sonho que José teve, e é maravilhoso porque nós já sabemos o início, meio e fim. José sonhou, José creu, acreditou, e ele foi até a realização do seu sonho. É muito fácil você ler isso, depois de tudo pronto, mas a pergunta é, e eu, e você, como estamos diante dos nossos sonhos? Como que você está diante dos seus sonhos? Como você está vendo o seu amanhã? O seu amanhã ainda, você vislumbra os seus sonhos nele? Você acredita que todos os seus planejamentos para 2020, eles podem se realizar? É muito importante refletirmos sobre isso. Tudo o que Deus fala, Ele cumpre. Se Deus ministrou no seu coração sonhos, como Ele ministrou no coração de José, os sonhos vão se cumprir na sua vida. Tudo que Ele falou a seu respeito, tudo que Deus falou a seu respeito, irá se cumprir em nome de Jesus. Conforme José tinha sonhado, da mesma maneira aconteceu. Você pode acompanhar comigo em Gênesis, capítulo 37, versículo 7, José diz assim, lá atrás um pouquinho, quando ele teve o sonho, ele diz assim: sonhei que estávamos amarrando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, enquanto os feixes de vocês o rodeavam e se inclinavam diante do meu. E o versículo 9 ele diz assim:
José teve ainda outro sonho, e ele contou aos seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Tudo aquilo que ele sonhou, nesse versículo que nós lemos no início, foi a realização, a concretização. Quando ele sonhou, era óbvio que Deus estava dando uma revelação para ele. Era óbvio que Deus estava comunicando algo a José, que iria acontecer. Esse sonho era grande, que ele iria estar no governo, que ele iria estar numa posição muito grande, mas o tempo passou e nada se cumpria. Os anos se passaram, ano após ano, e nada acontecia. Pelo contrário, as coisas iam de mal a pior, cada vez piorava mais. Ele revela o sonho aos seus irmãos, e a Bíblia vai dizer que os seus irmãos o odiaram por isso. Os seus irmãos arquitetaram um plano, pegaram José com desejo de matá-lo, jogaram numa cisterna, um buraco, jogaram ele dentro do buraco, e eles arquitetavam matá-lo. Mas o irmão mais velho diz: não, nós não podemos matar o nosso próprio irmão. E a Bíblia vai dizer que vinha uma caravana de negociadores do Egito, compradores de escravo, e eles tiveram a ideia: vamos vendê-lo como escravo. Pense você, José sonhava, Deus colocou no seu coração que ele ia ser governador, que ele ia estar numa posição de governo, e agora ele é vendido pelos próprios irmãos como escravo. Vá para a cena junto comigo. Eu gosto de meditar na palavra e entrar dentro da cena. Visualize José, agora acorrentado, sem entender muito bem por que aquilo estava acontecendo, porque os irmãos estavam com ódio dele, ele não estava com ódio dos irmãos, e ele agora é vendido como escravo. Pense em José sendo acorrentado, e essa caravana começando a se movimentar. José olha para trás e vê os irmãos, e os irmãos ficando para trás, e ele sendo obrigado a ir, porque escravo não tem direito a nada. E agora José é vendido como escravo. Pense como é que estava o coração desse menino. Pense em toda essa cena, porque nós estamos vivendo em dias de muita crise, em dias de muitas incertezas. E em dia de incerteza, a nossa geração facilmente abandona os seus sonhos. A nossa geração simplesmente desiste dos seus sonhos. E nós temos um inimigo. A Bíblia diz que ele é o pai da mentira. A Bíblia chama ele também de astuto, nosso inimigo Satanás. Ele é especialista em matar os sonhos. Jesus disse que ele veio para roubar, matar e destruir. Quantas pessoas começaram a sonhar e não foram até o fim na concretização dos seus sonhos? O inimigo matou muitos sonhos no meio do caminho. José estava sendo vendido agora como escravo. José agora estava sem direito a nada. Depois de ser vendido como escravo, ele chega no Egito, ele é comprado, e ele agora é empregado na casa do seu senhor. E ali houve, mais uma vez, uma mentira contra ele, e agora ele vai para a prisão. Pense você em toda essa circunstância, mas a palavra do Senhor vai dizer que tudo se cumpriu na vida de José. E eu quero dizer para você, em nome de Jesus, acredite nos seus sonhos. E se você já tinha deixado de sonhar, volte a acreditar nos seus sonhos, nas promessas que Deus fez para você, naquilo que Deus ministrou no meu coração. Mesmo que os caminhos aos teus olhos naturais não estejam tão aplanados assim, mesmo que as coisas aos seus olhos naturais não estejam tão favoráveis assim, em nome de Jesus, como profeta de Deus essa noite, eu quero profetizar sobre a sua vida, como homem de Deus, eu quero ministrar no seu coração: volte a sonhar, não permita que a circunstância venha
matar o seu sonho. Não permita que a circunstância venha vencer você em nome de Jesus. Saiba, nós servimos um Deus poderoso em glória. Nós servimos um Deus que abre mar vermelho. A Bíblia vai dizer que Deus chama à existência coisas que não existem. Oh, querido, o Deus que nós servimos é o Deus que abre portas aonde não existe porta. Quando Ele abre, ninguém fecha. Quando Ele fecha, ninguém abre. Esse é o Deus poderoso. É o Deus que ministrou os sonhos no seu coração. É o Deus que falou algo a você. É o Deus que mostrou algo a você. E você se planejou. Esse ano de 2020 vai ser um ano de muita conquista. Vai ser um ano de muita colheita. Eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. E agora, por causa de uma circunstância, quem sabe você parou de sonhar. Por causa de uma circunstância que estamos vivendo, temporária, em nome de Jesus, e num tempo muito curto, em nome de Jesus, por causa dessa circunstância temporária, você já abandonou os seus sonhos, e porque você abandonou o seu sonho, você diminuiu o seu entusiasmo, você diminuiu o seu relacionamento com Deus, você diminuiu o seu relacionamento com a palavra do Senhor, e muitas coisas começaram a se levantar na sua vida. Quem sabe você começou a sentir medo, quem sabe você está ansioso, quem sabe você está ansiosa, e agora o que vai acontecer? E agora o que vai, o que vai suceder daqui para frente? O que será? Meu Deus! E coisas que Deus já ministrou no seu coração, quem sabe você tem deixado de lado. Coisas que Deus já operou na sua vida, quem sabe você está dando vazão para que isso ressuscite na sua vida. Em nome de Jesus, não, em nome de Jesus, volte a sonhar os sonhos de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. No capítulo 42 de Gênesis, versículo 9, nós vamos ver algo muito interessante. Quando José, ele vê os seus irmãos, no versículo 9, vai dizer assim: lembrou-se José dos sonhos que tivera. José, ele chegou a esquecer dos seus sonhos. Tamanha o tempo, tamanha a distância, tamanha a opressão, tamanha a dificuldade, eu não sei o que houve, eu não sei qual a circunstância, mas ele chegou a se esquecer do seu sonho, e ele agora está na posição do seu sonho. Realizando ali o seu sonho, numa posição de governo, numa posição de autoridade. Ele passou por todos esses caminhos e agora ele está numa posição de autoridade. Ele está numa posição de governo, assim como ele tinha sonhado. E como quando chegam os seus irmãos, ele se lembra do sonho que Deus tinha ministrado no coração dele. É essa voz profética que eu quero trazer para você essa noite. Lembre-se dos sonhos que Deus colocou no seu coração. Não acredite nas mentiras do diabo, não acredite nos decretos do diabo. A Bíblia vai dizer que José foi jogado numa cisterna, que ele foi vendido como escravo, que ele foi caluniado, inventaram uma mentira, ele foi para a prisão, mas o Senhor que prometeu cumpriu na vida dele. Então, em nome de Jesus, quem sabe nessas circunstâncias, muitas vezes, alguém pode ter imaginado, o diabo decretou agora que José não vai chegar, agora sim, o inferno decretou que José não vai conseguir. Quem sabe algum pensamento assim já está na sua mente, quem sabe o seu coração já está assim. Mas em nome de Jesus, o Senhor me traz aqui essa noite para ministrar para você: não acredite nos decretos do diabo, não acredite nas mentiras do diabo. José lembrou-se dos sonhos que tivera. Deus fez José se lembrar, mas Deus não se esqueceu daquilo que tinha ministrado no coração de José. Tudo que ele falou, tudo que ele prometeu, se cumpriu. Nós podemos dividir a vida de José em 3 períodos. O período dos conflitos que ele teve com os seus irmãos, o período dos problemas que ele teve no Egito, de calúnia, de provações,
o período de prisão, e o terceiro, o período do trono. Foram 3 fases que levaram longos anos na vida de José. Nós estamos enfrentando um problema há 1 mês e pouco, e quem sabe alguém já desistiu do seu sonho. Em nome de Jesus, não permita que os seus sonhos fiquem no meio do caminho. José sonhou que ia ser grande. Com isso, Deus abençoou toda a nação de Israel. Eu quero que você entenda uma coisa: não desistir não está relacionado apenas a você, querido. Por isso que o inimigo de Deus faz de tudo para que você desista. Por isso que o inimigo de Deus faz de tudo para que os projetos, os planos e as bênçãos do Senhor venham cair por terra na sua vida. Porque não desistir não está relacionado só a você. Eu quero te dizer uma coisa, eu quero te lembrar de uma coisa: muitos estão olhando para você. Muitos estão vendo o seu esforço, muitos estão olhando a sua postura de fé, muitas pessoas estão olhando a sua conduta de fé, aquilo que sai da sua boca, as suas atitudes que não mudaram diante da pandemia, diante dessa crise, enquanto muitas famílias, quem sabe, muitas pessoas estão desestruturadas, você não, você permanece fiel ao Senhor, você permanece fiel ao seu chamado, você permanece fiel à sua fé, e muitas pessoas estão olhando o seu esforço. Certamente você tem sido inspiração para muitas pessoas têm se inspirado em você, muitos certamente não desistem porque vê que você é alguém que não desiste, e eles olham para você, e eles vê fé em você, eles vê postura de homem de Deus e de mulher de Deus em você, por isso eles não desistem. Veja bem, os teus sonhos não estão relacionados só a você, como os sonhos de José, estava relacionado a todo o povo de Israel. Os seus sonhos estão relacionados a muitas pessoas que estão à sua volta, a muitas pessoas que conhecerão o Senhor Jesus através da sua vida, através do relato de pessoas que vão falar a seu respeito. Olha, na pandemia eu tinha uma pessoa como referência, naqueles momentos de crise eu tinha alguém como referência, fulano de tal, ele não esmoreceu na fé, ele continuou ministrando, ele continuou na mesma postura, ele continuou falando de Jesus. Parecia que o globo terrestre estava caindo, parecia que as coisas não estavam se movendo, mas ele se movia em Deus, ela se movia em Deus. Você é referência para muitas pessoas. Em nome de Jesus, não desista. Eu quero te dar aqui alguns exemplos de pessoas que não desistiram. Thomas Edison, ele tentou 1000 vezes até conseguir chegar ao seu objetivo. Sabe quem foi Thomas Edison? Foi a sua mãe que o alfabetizou. Eu quero falar isso para você. Você sabe por quê? Porque a sua professora detectou que ele tinha um problema. Ele tinha dificuldade de aprendizado. Detectou que ele era esquizofrênico. E a professora, quando terminou a aula, mandou um bilhete por ele, para ele entregar para sua mãe. E ele sentou na frente da sua mãe, a sua mãe começou a ler esse bilhete. Ela lia esse bilhete, ela chorava e olhava para Thomas Edison. E quando ela começou a ler, o bilhete dizia, ela leu em pensamento, e o bilhete dizia: eu não posso ficar com seu filho na sala de aula, porque ele é esquizofrênico, ele não para, não tem como eu ensiná-lo, então ensine ele aí na sua casa. E quando a tua mãe terminou de ler, ele pergunta: mamãe, o que estava escrito no bilhete? Aquela mulher, ela toma força do seu interior e diz assim: filho, a sua professora disse que você é
tão brilhante, que ela não vai poder ter você na sala de aula dela, e ela pediu para a mamãe ensinar você, e a mamãe vai ensinar, alfabetizar você. Graças a essa mãe que não desistiu de sonhar com seu filho, hoje nós temos a luz elétrica. Thomas Edison criou a luz elétrica. A história também vai dizer que o Walt Disney, você conhece a Disneylândia nos Estados Unidos, em Orlando? Quantas pessoas têm sonho de chegar um dia até lá, não é verdade? Quantas crianças têm sonho de ir conhecer o Mickey e conhecer todas aquelas fantasias, toda aquela criatividade? Preste atenção, o criador do Walt Disney, o nome dele é Walt Disney, ele foi demitido do seu primeiro emprego, porque disseram que ele não era criativo. Imagine você, quantas circunstâncias da nossa vida poderão vir para destruir os nossos sonhos. Quantas crises, quem sabe, nós vamos passar, atravessar, que poderão querer destruir os nossos sonhos. E eu quero falar algo muito poderoso para você essa noite. Sabe qual a diferença dos realistas, dos racionais e realistas, daqueles que sonham? Os realistas, eles são inteligentes, eles se preparam, eles sabem onde quer chegar. Mas a diferença entre o realista e o sonhador, que o sonhador já chegou antes de estar lá. Essa é a diferença. Por isso que o diabo não quer que você sonhe. Por isso que o inimigo quer destruir os teus sonhos. Por isso que o inimigo quer usar qualquer coisa. E agora a pandemia é um prato cheio para deixar as pessoas em crise, para que elas parem de sonhar. Não pare de sonhar. O sonhador, ele chega primeiro. A história diz que na inauguração da Disneylândia, colocaram um menino, um jovem muito inteligente, para fazer o discurso, para cortar o laço da inauguração ali, que é feita toda uma cerimônia, e aquele menino falou muito bonito, aquele rapaz falou de uma forma esplendorosa, e no final ele diz assim: pena que o Walt Disney, que criou isso aqui tudo, não pôde estar aqui hoje, porque ele faleceu. Naquele momento, a esposa do Walt Disney, que estava na primeira fileira, ela levantou a mão e pediu a palavra. Chegando diante de todo aquele auditório, ela pega o microfone e diz: filho, tudo que você falou aqui foi maravilhoso, foi esplendoroso, tudo está como ele planejou, mas só tem um detalhe. O Walt Disney, ele chegou aqui primeiro do que nós. Ele viu isso tudo antes de estar pronto. Eu não sei essa noite como essa palavra está encontrando você. Eu não sei como você tem lidado com essa crise que nós estamos vivendo. Não tem como não falar dela, porque só se fala dela nos noticiários, em todos os lugares. E eu não sei como você, homem de Deus e mulher de Deus, tem lidado com isso. Mas a Bíblia vai dizer que o próprio Jesus, diante de uma crise muito grande, antes de ir para a cruz do Calvário, ele disse para o Pai: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. E ele recebeu certamente uma resposta: não é possível, filho. Mas Jesus não desistiu de mim e de você. Ele não desistiu do sonho do Pai. Em nome de Jesus, essa noite, que essa palavra encontre lugar no seu coração. E da parte de Deus eu falo para você: não desista dos seus sonhos.
Não pense você que 2020 já acabou. Não decrete o final do teu 2020. Se você tinha sonhos, planejamentos de melhorar o relacionamento do seu casamento, da sua família, oh querido, Deus está se movendo nesse tempo. É tempo de profundas reflexões, é tempo de voltarmos para o Senhor, é tempo mais do que nunca de voltarmos ao primeiro amor, é tempo mais do que nunca de arrependimento, de voltar às primeiras obras em nome de Jesus. Não, 2020 ainda está começando. Não, tem muitas coisas que você vai conquistar em 2020. Eu tenho profetizado na minha igreja que 2020 é o ano da colheita, é o ano que você vai colher abundantemente, e não é uma pandemia que vai mudar os planos de Deus, o projeto de Deus, aquilo que Deus colocou no nosso coração como voz profética para 2020. Eu declaro em nome de Jesus que 2020 é um ano de muita colheita na sua vida, na sua casa, nos seus caminhos, porque você é um homem de Deus, porque você é uma mulher de Deus. Não tenha medo de viver os sonhos de Deus. Não importa o que você tenha que passar, o que importa é que aquele que prometeu é poderoso para cumprir. Não importa que você tenha que viver, o que importa é que Ele é poderoso. Quem se apega nas promessas de Deus passa por tudo que tiver que passar e é coroado como vencedor. A palavra do Senhor vai dizer em Tiago capítulo 1 versículo 12: bem-aventurado é o homem que suporta as provações, persevera e passa pelas provações, porque depois disso receberá a coroa da vida. Tiago está dizendo: muito feliz é o homem que persevera e suporta as provações. Em nome de Jesus, não se venda. Em nome de Jesus, não negocie os seus sonhos. Em nome de Jesus, essa noite, se necessário for, ore ao Senhor, dobre o seu joelho e diz: Deus, Deus, eu quero continuar sonhando. Eu não quero olhar para a pandemia, eu não quero olhar para a crise, para a economia, eu não quero olhar para os governantes que estão batendo a cabeça. Não, Senhor, eu não quero olhar para o globo, para as nações, não. Eu quero olhar para a sua palavra, e a sua palavra diz que o Senhor é Deus de aliança. A tua palavra diz que o Senhor, quando fala, o Senhor cumpre, e sobre essa palavra eu quero me colocar essa noite. Dobre os seus joelhos e fala para o Senhor: Senhor, todos os sonhos que eu estava sonhando da virada para o ano, no início do ano, tudo aquilo que eu estava planejando, em nome de Jesus, eu quero colocar diante de Ti, e eu quero tomar posse disso, e eu quero me levantar, Senhor, como aquele que sonha, como José que não se vendeu, como José que não se intimidou diante de todas as afrontas do inimigo, diante de todas as dificuldades que ele viveu. Você não vai ver em nenhum instante José murmurando, José falando contra Deus, José falando sobre as circunstâncias. Não, você vai ver assim: aonde José passava, ele prosperava, aonde José passava, ele era a bênção, aonde José passava, a presença de Deus passava. Em nome de Jesus, nós vamos passar por essa pandemia. Isaías capítulo 43 versículo 2 vai dizer: quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Quando passares pelo fogo, ele não arderá em ti, porque eu sou o Senhor que te sustento. E eu quero colocar algo mais nesse versículo: quando passares pela pandemia, quando passares pelo coronavírus, quando passares pela dificuldade da economia do país e das nações, eu estarei contigo, eu serei contigo, a destra da minha justiça sustentará os meus filhos, em nome de Jesus. É isso que eu quero profetizar sobre a sua vida. É isso que eu quero profetizar sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua semana,
em nome de Jesus, volte a rever as suas alianças, volte a rever a sua postura, volte a rever aquilo que você sonhou em Deus, aquilo que você se alegrou em Deus em fazer, em conquistar, porque o Senhor está derramando sobre a sua vida uma unção poderosa, uma unção graciosa, de renovo, de restauração, de vida, de paz. Eu ministro sobre você a bênção do Altíssimo, eu ministro sobre você a bênção do Eterno, em nome do Senhor Jesus. Amém, querido? Você recebeu essa noite direcionamento do Senhor, palavra viva do Senhor? Toma posse disso. Eu estou falando em plena pandemia, eu estou ministrando sobre sonhos de Deus no seu coração, em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar pela sua vida em nome do Senhor Jesus. Pai, eu quero abençoar, Senhor, cada pessoa que está nos assistindo agora, Pai. Tudo que nós preparamos aqui, Senhor, eu creio, Senhor, que foi tudo direcionado por Ti para esse tempo, para esse momento. Em nome de Jesus, Senhor, tudo aquilo que o diabo semeou, tudo aquilo que o diabo arquitetou, que seja quebrado agora, que seja destruído agora, paralisado agora, derrotado agora, na autoridade do nome de Jesus. Toda ansiedade caia por terra agora, toda tristeza, todo medo caia por terra agora, todo pânico, síndrome de pânico caia por terra agora, todo desejo de morte caia por terra agora, em nome de Jesus. Todo desejo de suicídio caia por terra agora, em nome de Jesus. Toda destruição de casamento, de lar, de família, caia por terra agora. Todos os planos do inferno caia por terra agora, na autoridade do nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, que a tua unção, que a tua glória, que o teu mover, o teu poder seja derramado sobre cada família agora, sobre cada vida agora, gerando paz, gerando alegria, gerando, Senhor, a tua glória. Em nome de Jesus, eu abençoo os teus filhos essa noite, e que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a doce comunhão do Espírito Santo seja derramada sobre as nossas vidas, hoje e para todos sempre, em nome de Jesus. E aquele que crê, diga: Deus abençoe, em nome de Jesus. Upon my praise as I sing of your love. Holy Spirit, fire burn within my soul as I call on your name, as I call on